Olá, boa tarde, que bom estar com você mais uma vez. Um prazer muito grande nos momentos que vamos passar juntos. Para mim é gratificante, para você espero que seja benéfico. Importante, estou num lugar muito aconchegante. Estou aqui na propriedade do Sal da Terra, no município de Garanhuns, em Pernambuco. Um lugar muito gostoso, silêncio, nem barulho de carro você vai ouvir. Está notando? Tranquilidade? Assim mesmo. Olha, eu estive considerando o que eu poderia falar para você hoje e cheguei a uma conclusão de algo muito importante, algo precioso que não pode faltar. Se esse for o meu último vídeo, bom, interessante, fica até o fim do vídeo para você entender. Não é porque você está achado pelo YouTube, não é porque... Não, você vai entender direitinho. Fica até o fim do vídeo, você vai gostar, tá certo? Agora, com a sua permissão, se você não é inscrito em nosso canal ainda, aproveita para se inscrever. Se inscreve, dê um like, um joinha, uma curtida, como alguns preferem dizer. Nos comentários, fique à vontade, pode participar, vai ser útil. E não esqueça de compartilhar, porque compartilhando você está me ajudando a chegar a lugares que sozinho seria impossível. Voltamos? Muito bom? Ótimo. Veja só o seguinte, em vista da situação que nós nos deparamos, eu acho que esse é um momento bem apropriado para a gente considerar sobre essa questão. Pensa comigo um pouquinho. Se esse for o meu último vídeo, como que eu vou me deparar? Como que eu vou me apresentar diante de você? Como nós vamos nos encontrar depois? O que você vai falar comigo? O que eu vou falar para você? Tenho uma responsabilidade muito grande. Eu preciso de levar a sério e passar o recado com muita responsabilidade. Tá certo? Então esse é o fator importante. Mas leve em consideração uma coisinha. Nós estamos vivendo em um mundo que está marchando a passos longos para uma catástrofe, para um precipício. Esse é o ponto importante. E pensa um pouquinho comigo. Se você for dar uma olhadinha no quadro, né, no aspecto social do mundo, se você for dar uma olhadinha no aspecto econômico, se você for dar uma olhadinha na segurança, está notando como são as coisas? Então, os mais variados, o setor, a natureza em si, tudo isso influi. O clima, o aspecto social. Só para você ter uma ideia, está em um precipício. Para você ter uma noção, dia 25 de junho agora, junho agora, 2026, houve um terremoto lá no Japão, tá certo? Magnitude 6,2. Não teve estragos, grande, entendeu? Estava sob controle, por isso ficou mais ou menos em silêncio. E as manchetes não propagaram. Mas um dia antes, dia 24 de junho de 2026, teve aquele grande terremoto, 2 terremotos lá na Venezuela. Então, para você ter uma noção como... Agora, esse, como teve um estrago muito grande, muita gente morreu, muitos ficaram desamparados e muitos feridos, então esse daí está sendo focalizado com muita frequência nas mídias. Então, para você ter uma noção como que é a situação que nós nos deparamos. Agora, pensa comigo como que é interessante. Só para ter uma ideia, não defendo política por hipótese nenhuma, eu sou neutro nesse sentido. Meu pai me ensinou que o voto é secreto e que ninguém... O pai não me contava nem a mim em quem ele votava. Só para dizer, meu filho, voto é secreto. Se não fosse secreto, não tinha aquela cabinezinha lá para a gente ficar naquele escondidinho. Então, só que no mundo moderno as coisas ficaram diferentes. Certo? Vem uma pessoa e pergunta em quem você... posso contar com você? Se você falar que sim, ele está satisfeito. Se você não falar nada, ele já fica imaginando que você já é da oposição. Então essa é a situação. Não respeitam a liberdade de ser secreto. Mas não é essa a minha preocupação agora. Vamos considerar uma coisa. Só para você ter uma noção, só para você ter uma ideia, tá certo? Na ocasião aí de 2018, 2017, por aí assim, né? Quando teve aproximando, as pessoas estavam satisfeitas com o governo do Lula. E aí então ficaram naquele clima de expectativa de mudança de governo. E aí então entra o Bolsonaro. Quando todo mundo agora estava dando como se fosse um grito de paz, de vitória, de sucesso, de normalizar a situação, aí veio o Covid-19 e derrubou tudo outra vez. Para você ter uma ideia. Então, assim as coisas vão acontecendo. Mudar a cena. Quando o Maduro estava no poder, as pessoas estavam insatisfeitas. E tinha motivo para estar insatisfeita. Assim diz as notícias, assim diz as pessoas.
Agora, acontece que tiraram o Maduro do poder, o povo começou a vibrar, começou a gritar, começou a comemorar, estavam felizes agora. Reverteu o quadro, agora nós vamos ter sucesso, agora nós vamos resolver a situação do nosso país. De repente, quando eles menos esperam, o que acontece? Vem os terremotos e agora tira a esperança novamente. Está notando como são as coisas? Esse é o quadro que nós vivemos. As pessoas estão esperando por uma solução dos homens e não percebem que atrás da situação existe um Deus que está governando e que ele tem um quadro profético para se cumprir. E por seu bem que ele está fazendo isso. Porque ele, através da profecia, está mostrando o que vai acontecer para você se preparar e não ser pego de surpresa. Está notando como que é a situação? Então, esse é o quadro. Essa é a situação. No mundo social, no mundo econômico, na segurança, também no mundo político, na saúde, na religião, tá certo? E até no aspecto físico, no mundo natural. Isso aí nós podemos dizer no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, no Evangelho de São Mateus, depois 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, e assim sucessivamente. Só para você ter uma ideia. Agora, pense um pouquinho. Você está notando? As pessoas estão aguardando uma solução dentro de um aspecto humano. Estão esperando a solução de homens. Quando Deus tem a solução e as pessoas não estão dando credibilidade. Essa é a situação dolorosa. Esse é o quadro que, infelizmente, tem abalado a situação. Esse é o quadro que tem mexido com o mundo moderno. E as pessoas não têm levado em consideração. Então, se nós formos dar uma olhadinha no que diz as Escrituras Sagradas, vamos dar uma olhadinha o que a Bíblia Sagrada nos diz. Ela tem um ensinamento, eu já tenho falado muito sobre esse ensinamento, mas nunca é demais. Eu tenho que aproveitar a oportunidade para falar para você. Eu não posso omitir a responsabilidade que veio sobre os meus ombros, de conhecer a mensagem e não transmitir. Se o Atalai receber a mensagem e não transmitir, ele passa a ser cúmplice dela. E essa é a cena que eu não quero para mim. Por isso que eu coloquei como título, se esse for o meu último vídeo. Eu tenho que ter a consciência limpa diante de você e diante de Deus, de que eu dei o recado. E a partir do momento que eu acabo de dar o recado, então a minha consciência fica limpa, eu fico tranquilo. Agora eu espero que você entenda e aproveite a oportunidade e se prepare, porque é para o seu bem. Isso aqui não é para ameaçar, não é para fazer medo, não é sensacionalismo, mas é advertência. Agora, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, no versos de 15, eu posso pegar do verso 15 em diante, que vai dar mais ou menos uma parte muito boa. Quer ver como está dizendo aqui? No verso 15, o apóstolo Paulo nos diz as seguintes palavras. E dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor. Não é a palavra minha, não é a palavra de Paulo, é a palavra de Deus que veio através de Paulo. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo estarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E ele fecha dizendo assim no verso 18, alegrai-vos uns aos outros com estas palavras. Está notando? Que importante. Então, aqui vem mostrando como Jesus vai voltar. Ele vai voltar, ele vai ser a solução do mundo. Ele vai resolver definitivamente. Porque não adianta você resolver o problema da economia, da saúde, de algumas coisinhas assim e tudo mais. E agora, o que acontece? Você vive aí 80, 90 anos, 95, às vezes chega nos 100, 101, quando é muito, por aí. Depois morre do mesmo jeito. De que adiantou? Não valeu nada. O que Deus quer lhe dar é a nossa responsabilidade, o privilégio que Deus nos dá nessa terra é de viver nessa terra com a oportunidade de nos reabilitar para a eternidade, nos remoldar para o novo Éden, para a restauração do Éden. Então, não é aqui para construir mansões e ficar vivendo aqui e depois morrer por aqui e ficar por aqui mesmo, não. Nada disso. É ficar aqui para nos preparar, para nos moldar. Nós vamos morar na corte celestial. E por isso nós temos que aproveitar a oportunidade. O tempo que tivemos aqui é como se nós estivéssemos ensaiando como nós vamos viver na corte. Você já viveu alguma vez? Você sabe como que se trata os príncipes, os reis, as autoridades de uma corte? Essa é a questão. Então nós estamos aqui para aprender.
como nós devemos nos relacionar uns com os outros, aqui como ensaio para a eternidade. Então, esse é o ponto importante. Agora, não esqueça de uma coisa. Quando Jesus nos diz, assim como você viu, tá certo? Que ele vai vir com alarido, com voz de arcanjo, a trombeta de Deus, é de uma forma visível, é de uma forma audível, de uma forma corpórea, física, literal. Tá notando? Só que tem uma coisa, o inimigo também sabe disso. E já que o inimigo sabe disso, ele não perde a oportunidade. E ele já está montando a estrutura dele para ludibriar as pessoas. Para levar as pessoas a pensarem que ele é o Cristo. E ele vai vir. O próprio inimigo. Não estou dizendo essas pessoas que andam por aí com a cruz nas costas, andando para lá e para cá e dizendo que é o Cristo, não. Como até tem um aí que aparecia na televisão, agora nem tenho visto mais. Então, não é desse jeito não. É mais sério do que isso. Ele vai vir fazendo milagres, curando, ressuscitando mortos. Está notando como que é a história? Ele vai, o inimigo, o próprio inimigo. Só que você tem uma coisa que você não vai ver, que ele não vai ter. Ele vai vir com palavras mansas, a voz como se fosse suave, como se fosse a de Jesus, fazendo as mesmas coisas, pregando mansamente, tentando resolver os problemas do mundo. Só que tem uma coisa, nas mãos dele não vai estar os cravos da cruz. Então esse é o fator importante. Se você prestar atenção, lembrar dessas palavras minhas e observar, você vai ver isso. Outro sinal importante para identificar. Jesus, quando vem, ele diz que ele vai ficar nas nuvens e vai aguardar, os anjos vão nos recolher e levar para o encontro com o Senhor nos ares. E o inimigo não, ele vai ficar tentando resolver problemas dessa terra. Problema de economia, de saúde, de política, de coisas dessa terra. Essa é a questão. Dá para observar mais ou menos como que é a situação? É esse o quadro. Aí de repente você vai ouvir alguém falar assim, olha, Jesus está lá em Salvador, está lá com o governador lá, está reunido com as autoridades religiosas, está resolvendo problemas lá da saúde. Ah não, agora ele já está lá em Recife. Aí muita gente vai, então vamos fazer uma caravana, vamos ver Jesus lá. Não leve, não vai, é engano. O Evangelho de São Mateus capítulo 24, no verso 23 em diante, diz assim, ó, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ei-lo ali, não lhes dê crédito. Está notando? Surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria os escolhidos. Só para você ter uma ideia. Jesus nos advertiu. Deu para entender? Ah, olha, Jesus agora, ó, ele não vai ficar andando nessa terra não. O que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, 17. Está notando como que é a história? Ainda que o inimigo agora fica flutuando, né? Some aqui, aparece em Recife, some em Recife, aparece lá no Maranhão, ou que vai de avião, não sei como que ele quiser ir. Mas para enganar ele vai fazer muita coisa. Mas não é o Cristo. Esteja atento a essas palavras, para você não ser ludibriado. Esse é o fator importante. Deus tem o melhor para você. Não esqueça disso. E eu não poderia, por hipótese nenhuma, deixar de gravar esse vídeo dando essa informação para você. Porque se você não souber, eu sabendo e não te advertir, a responsabilidade sou eu, o responsável sou eu, o responsabilizado, o cúmplice sou eu. Mas se eu estou dando advertência, agora eu tenho que ficar orando e pedindo a misericórdia de Deus para você entender, para o Espírito Santo tocar no seu coração, para você mudar de vida e se preparar. É o que eu posso fazer agora. Deu para entender direitinho? Esse é o fator que você não pode esquecer. Agora eu tenho que fazer a minha parte. Porque senão Deus vai cobrar de mim. Diz ao Atalaia. Isso você encontra o profeta Ezequiel falando sobre isso. Se o Atalaia não der a mensagem, ele vai ser cúmplice. Está notando? Se ele der e a pessoa não aceitar, o sangue da pessoa recai sobre ela mesma. Então por isso que esse, se for o meu último vídeo, eu tenho que estar com a consciência limpa diante de Deus e diante dos homens, diante de você. Está notando como que é? É assim mesmo. É duro, é sério, mas é importante. O que eu tenho para dizer para você agora é o seguinte: diante desse quadro existe uma alternativa, é se preparar. Isso aqui não é para fazer medo, não. Isso aqui é para divertir, para mostrar que nós estamos pertinho, os acontecimentos estão aí. Agora só falta você estar preparado. Só falta agora você tomar uma posição e firme, irrevogável. Faça isso.
É simples. Fala, Senhor Jesus, eu reconheço que não sou a melhor pessoa. A gente fica, não, eu não mato, não roubo, não adultero, não jogo. Não, tem muita coisa que a gente faz que não é esse ponto não. A vaidade, o orgulho, a ambição, a cobiça, e tem tanta coisa, a mentira, são coisinhas que anda por aí que a gente não vê. Está notando? Então, peça a Deus, Senhor, eu reconheço que eu preciso do Senhor. E se você for um santão, por melhor que você seja, você tem, Senhor, é o seguinte, eu quero continuar fazendo a vontade do Senhor. Me segure em tuas santas mãos, me ajude, não me deixe cair, não me deixe retroceder, não me deixe voltar atrás. Está notando como que é? Se coloque nas mãos de Deus, peça perdão pelos seus pecados, confessa e peça força para não voltar a cair. Se entregue à palavra de Deus, leia a palavra. A Bíblia é sagrada. Agora não é só aqueles versinhos que você gosta. É o Senhor meu pastor, meu cairão ao teu lado. Essas coisinhas assim, não. Vai lá, pega fundo. Pega de Gênesis, capítulo 1, verso 1, até Apocalipse, capítulo 22, verso 21. Vai de verso em verso, capítulo em capítulo, de livro em livro, até chegar ao fim. Isso vai lhe ajudar, vai lhe dar uma estrutura espiritual, resistência para as provas. Vai marcando com a caneta as partes interessantes e aquelas partes que você não compreendeu. Depois você vai voltar agora só passando pelos pontos, os que você achou interessantes e os que você não entendeu. Cuidado com os falsos profetas, que irão tentar lhe ludibriar para você esmorecer. Cuidado, cuidado, cuidado. Tá certo? Se você for pedir ajuda, peça a alguém que é sincero, que não está preocupado em tirar de uma igreja e levar para outra. Não. A minha preocupação não é a igreja para você não, meu filho. Que você continue na sua, não tem problema. Mas que você continue nas mãos de Deus. Esse é o fator importante. Isso é que eu tenho falado a cada instante. A minha preocupação não é a minha igreja, a sua igreja. É eu com Deus, é você com Deus. De acordo com a palavra, a Bíblia Sagrada, única regra de fé. Se coloque assim. Você vai dar o grito da vitória. Deus vai lhe recepcionar com boas-vindas. Está notando? Ele vai dizer, então dirá o rei os que estiverem à sua direita, vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do século. Preparado para você, preparado para mim. Vamos desperdiçar? Vamos deixar por aí? Vamos abandonar? Não, 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 não. Peça agora. Senhor, eu, Pascoal Matede, quero pedir que o Senhor continue comigo, me dê força, me dê determinação, me ajude a ser firme, a não retroceder. Fiel até a morte, para receber do Senhor a coroa da vida. E que você tome essa decisão também agora. E se já tomou, então renova essa decisão. Em nome de Jesus. E nos veremos no próximo vídeo. Se esse for o meu último vídeo, que eu tenha consciência limpa diante de Deus, e você não venha me incriminar no dia do juízo, como se eu não tivesse te advertido. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana com mais um vídeo.